Então, vamos pegar esse exemplo sobre a equação geral. Diz o seguinte: determine a equação geral de uma reta R que passa pelos pontos A e B e trace seu gráfico. Veja, de situações anteriores, estudamos que eu posso, por meio de 3 pontos, observar se eles são alinhados por meio de uma condição. E eu faço uma igualdade entre eles. O que é que eu estou dizendo para você? Aquela condição de alinhamento já conhecida por nós, né? Quando eu tenho 3 pontos. Nesse caso eu só tenho 2, então eu vou gerar um outro ponto, que eu chamo de ponto geral, sobre a reta R, ou seja, sobre a reta que passa no ponto A e B. O que é que eu estou lhe dizendo? Eu já tenho o ponto A, ok? Que é 2, 3. Tenho o ponto B, menos 1, 6. E tenho o ponto C, agora que eu irei criar. Esse ponto eu vou chamar de ponto geral, certo? É aquele ponto que está sobre a reta que passa em A e B. Ele pode estar em qualquer lugar. E aí eu vou aplicar aquela condição de alinhamento de 3 pontos. Aí você diz, como assim, professor? Aquela condiçãozinha que eu tenho que diz que y, né, de B menos y de A sobre x de B menos x de A é igual a x, não, de novo por x não, y de C menos y de B, x de C menos x de B. Substitua agora. Substituindo, eu tenho 6 menos 3 menos 1 menos 2. Y menos 6 e x menos 1. Resolvendo, aqui tu terá 3 sobre menos 3, y menos 6 sobre x mais 1. Ora, vamos fazer... se você dividir aqui, ó, vai ficar menos 1. Não é isso? Então, bora lá. Fica menos 1 é igual a y menos 6, x mais 1. Fazendo primeiro pelos extremos. Ora, tu vai ter y menos 6 e menos x menos 1. Passando todos para o primeiro membro, tu terás y menos 6 mais x mais 1 igual a 0. E organizando, tu terá x mais y menos 5 igual a 0. E aí chegamos na equação geral da reta R, né? A questão chama a reta de R, que passa nos pontos A e B. Esses pontos A e B dados na questão, certo? Então veja, se você tiver 2 pontos, basta você criar um ponto imaginário, aquele ponto que poderia estar perfeitamente em qualquer parte da reta que passa em A e B. E daí, me utilizando, não é? Se você utilizar da condição de alinhamento, você encontra a equação geral da reta que passa nos 2 pontos, certo? Nesse caso, ele chama de R. Então, é conveniente que eu finalize dando nome à reta, que é quem? Que é R. Então, R é y não, x mais y
menos 5. E aqui uma consideração. Perceba que, nesse caso, não é? Quem é o A e quem é o B e quem é o C? Só a título de curiosidade. Vamos voltar à imagem para a gente ver como se comporta a equação geral. Olha aqui, ó. O A está do lado do X, o B do lado do Y e o C está sozinho. Então, voltando. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? Caso a questão quisesse, não é? Quem seria? Coloque nos comentários quem é A, quem é B, quem é C. Beleza? Aí, a questão continua. Quer que a gente trace o gráfico. Ok? Eu preferi trazer a imagem, né, do livro. Olha como é que fica a imagem. Então, esta reta aqui, ó. Esta reta, certo? Lembrando que segue, ela é infinita. Para lá e para cá, ela é infinita, né? Qual é a equação dela? A equação dela, ó, esta é a reta R, tá vendo aqui, ó, o nome dela, ó. Reta R, né? E qual é a equação dela? X mais Y menos 5. Olha aí. Certo? Então veja, olha o ponto A, olha o ponto B. E aqui eu já posso destacar um ponto. Quando ela corta o eixo X, olha o ponto que eu tenho aqui. Quais são as coordenadas desse ponto? Quais são as coordenadas? É x5, y0. Será se esse ponto pertence de fato a esta equação? Como é que eu sei? Basta substituir as coordenadas. Então, para saber se um ponto pertence a uma determinada equação, basta que eu substitua as coordenadas. Veja esse 5 aqui, ó, se eu colocar x, o y é 0, dá menos 5. Perceba que isso aqui dá 0. Não é verdade? Então, de fato, este ponto 5, 0 pertence à equação que a gente acabou de criar. Mas, veja, a questão me pede apenas a equação geral, ok? E quer que eu trace a reta. Como é que eu traço a reta? Pego os dois pontos, A e B, e passo pelos dois pontos a reta. Que nesse caso aí não passou, né? Eu fiz de forma horrível. Mas é isso, ok? Bons estudos!